atual. Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos entender junto com você lá o que é o nosso mercado de crédito. Nós dividimos esse conteúdo em 3 aulas de conhecimentos bancários. Então vamos lá ver o tópico que nós vamos abordar no dia de hoje. No dia de hoje, pessoal, nós vamos ver a primeira parte das operações de crédito. Vamos entender lá, por exemplo, empréstimos, financiamentos, desconto, antecipação, etc. Mas antes da gente falar um pouquinho a respeito disso, é preciso a gente lembrar como é que funciona a dinâmica bancária. Você se recorda que, de um lado, eu tenho a figura do poupador. O poupador é aquele que tem um excedente de renda sobre o seu gasto corrente. Ou seja, se nós sabemos lá que a poupança é o percentual da renda do indivíduo que não foi gasta com consumo, lembrando aí que consumo é todo e qualquer gasto do indivíduo que não é poupança, portanto, o pagamento da prestação do apartamento, o pagamento dos tributos, a compra de alimentação, vestuário, o deslocamento diário para o trabalho comprando combustível, tudo isso nós entendemos como consumo. Se eventualmente determinado agente econômico tem um excedente de renda sobre o seu consumo, ele então é um poupador. Óbvio que manter o dinheiro debaixo do colchão ou na gaveta ou em espécie consigo não rende juros. Então, naturalmente, esse poupador ele vai procurar o mercado financeiro atraído por taxas de juros que podem ser pagas por títulos. Sendo assim, nós temos um motivo que nós conhecemos como motivo portfólio. Nós sabemos que esse poupador poderá aplicar o seu dinheiro num certificado de depósito bancário, num certificado de depósito interbancário, na compra de um título público, etc. E nós sabemos que essas modalidades de aplicação financeira rendem juros. Nós sabemos, por um outro lado, que o banco é um intermediador. Ele capta lá a poupança desse poupador, pagando, obviamente, os juros devidos de acordo com a aplicação financeira que fora realizado por este e vende esse dinheiro na outra ponta para o tomador de crédito. O tomador de crédito é aquele que está antecipando lá a necessidade de um volume financeiro que ele não dispõe no momento atual. E por isso, aquele que é tomador de crédito paga juros. Sendo assim, o banco, obviamente, cobra uma taxa de juros do tomador que é maior do que aquela que ele paga ao poupador. E isso representa algo que nós conhecemos lá na economia como spread bancário. O spread bancário é a diferença entre o custo de captação do dinheiro e o custo de venda desse dinheiro. A gente sabe que esse spread bancário ele é influenciado lá, primeiro, pela taxa de compulsório, que é o percentual sobre os depósitos à vista que obrigatoriamente os bancos têm que recolher ao Banco Central. Por um outro lado, pelo próprio custo operacional de existência e manutenção do banco. Existe uma questão relacionada à inadimplência. Um outro tópico importante é a tributação e, finalmente, a taxa de juros. Sendo assim, o spread bancário vai representar, em parte, a própria lucratividade da instituição. Então, eu capto dinheiro numa ponta, de maneira o mais barata que eu puder, e vendo dinheiro na outra ponta, o mais caro que eu também puder. E aí, o banco estabelece o seu spread entre o poupador e o tomador de crédito. Mas a nossa tarefa, então, é tentarmos entender lá quais são as modalidades de crédito. Então vamos lá para o nosso quadro para a gente botar isso para você. Bom, pessoal, nós precisamos falar um pouquinho aí, sobre o mercado de crédito. E aí você se recorda que nós temos uma série de modalidades de crédito e nós vamos começar por uma primeira modalidade que nós chamamos de empréstimo.
Essa categoria geral de empréstimo significa o quê? Que um determinado agente econômico vai buscar uma determinada quantia junto ao sistema financeiro. O empréstimo, então, se dá lá por um determinado prazo especificado, né, na concessão do próprio empréstimo. É estabelecido também o pagamento de juros por essa tomada de valor, né, financeiro que, de certa forma, foi colocada à disposição daquele que procura o crédito. E observe que a característica do empréstimo é que ele é sem destinação específica. Então, o que ocorre, né? Um determinado agente econômico qualquer procura lá uma instituição bancária, busca lá um determinado valor, uma determinada quantia, né, que atende aos seus desejos e interesse. É definido, portanto, um contrato de empréstimo com prazo determinado, determinado também a taxa de juros correspondente, e a característica do empréstimo é que ele não tem uma destinação específica. Mas eu posso pensar numa segunda modalidade, que é a do financiamento. Então vamos lembrar, uma segunda modalidade possível é a do financiamento. E aí o que você se recorda, né? Que o financiamento, ele guarda características, né, próximas do empréstimo, ou seja, uma determinada quantia será requerida da instituição bancária, e aqui há uma diferença fundamental, é que o financiamento ele tem uma destinação específica. Imagine lá, por exemplo, o financiamento que é concedido para a compra da casa própria. Mas nós temos, né, uma outra diferença fundamental do financiamento para o empréstimo. Além de ser uma destinação específica, o financiamento pode ou não cobrar juros. E a pergunta, né, é a seguinte: professor, como assim a instituição pode ou não cobrar juros? É que existem determinadas modalidades de financiamento que são não reembolsáveis. Então, aqui o exemplo de financiamentos não reembolsáveis. E dentro desse critério, obviamente, a instituição ela pode se furtar, né, ao recebimento de juros e, eventualmente, até do principal, tendo normalmente como contrapartida apenas que o objeto do financiamento, de fato, seja realizado. Bom, mas eu posso dizer aqui que nós temos uma terceira modalidade, né, de crédito, que é a questão do desconto. Vamos lembrar lá das características do desconto, né? Primeiro, o desconto é o quê, pessoal? É um adiantamento de crédito a terceiros. Nesse adiantamento de crédito a terceiros, né, nós sabemos lá que há uma redução dos juros, comissões e despesa. Então, aqui, deduzindo-se juros, comissões e despesas. Recordamos também, né, que nessa modalidade
você tem lá, né, um endosso cambiário. Perdão, corrigindo aqui. Um endosso cambiário. De forma que ocorra lá uma cessão do crédito para a instituição concedente do adiantamento. Então, repetindo para você, na condição do desconto, eu tenho lá, né, uma antecipação do crédito a terceiros, na qual a instituição bancária antecipa o crédito, mas vai deduzir lá os juros, comissões e despesas. O desconto se faz lá por um endosso cambiário, o que significa dizer que há uma cessão de crédito entre o tomador de crédito e a instituição financeira bancária que vai ceder o desconto, portanto, o adiantamento de crédito. Mas eu posso pensar numa outra modalidade que nós chamamos de antecipação. Lembrando, né? A antecipação, pessoal, é o quê, né? É um adiantamento ao cliente numa soma em dinheiro. Então, aqui, o adiantamento em dinheiro ao cliente beneficiário do adiantamento. A antecipação normalmente se faz mediante lá uma garantia real. Essa garantia real pode ser lá, né, títulos, mercadorias ou ainda direitos de recebimento de valores. Pode-se dar também a partir de recebíveis. Teoricamente, né, qualquer situação de recebíveis, títulos, mercadorias ou direitos podem ser passíveis de antecipação, mas, via de regra, ele é mais comum, né, quando se tem lá recebíveis a título determinado e certo e, portanto, como garantia real da instituição financeira no recebimento da eventual antecipação. Bom, uma outra modalidade de crédito que a gente tem que se lembrar é a cédula de crédito bancário. Então, vem para cá. Uma outra modalidade é a cédula de crédito bancário. Lembre-se lá, né? A cédula de crédito bancário é um título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica. Então, vamos lá. Título de crédito emitido por pessoa física ou pessoa jurídica em favor da instituição financeira ou entidade equiparada. Então, em favor da instituição financeira ou a ela equiparada. É lá uma promessa de pagamento em dinheiro, perdão, corrigindo aqui, de pagamento em dinheiro, decorrente lá de uma operação
de crédito. Então, repetindo aqui para você, eu tenho uma outra modalidade que é a cédula de crédito bancário, que é um título de crédito emitido, lembrando que ele pode ser emitido lá, né, por pessoa física ou por pessoa jurídica, em favor de instituição financeira ou a ela equiparada, com uma promessa de pagamento em dinheiro, numa operação de crédito, com ou sem garantia real ou fidejussória. Então, vamos lembrar lá, né? Continuando aqui, eu tenho com ou sem garantia, que pode ser uma garantia real ou fidejussória. Tudo bem? Bom, dito isso, a gente tem que analisar também a condição lá do capital de giro. Então, vamos para o número 6. Nós temos lá uma outra modalidade, que é o capital de giro. Uma primeira modalidade lá desse capital de giro, né, é aquilo que comumente nós chamamos de hot money, dinheiro quente, né? Se é um dinheiro quente, é lá, né, uma modalidade de crédito de curtíssimo prazo. Esse prazo normalmente varia de 1 a 10 dias. Nós temos lá a remuneração, que normalmente é a taxa do CDI, mais o custo tributário. Então, repetindo para você, uma outra modalidade de crédito que a gente está avaliando nessa nossa aula é o hot money, né? O hot money, ele serve lá como capital de giro de curtíssimo prazo, normalmente praticado entre 1 a 10 dias, onde se paga normalmente a taxa do CDI mais o custo tributário. E, finalmente, nós temos lá a situação da conta garantida. Essa nossa conta garantida, né, é uma modalidade de empréstimo em conta corrente. Normalmente, com limite pré-definido, com prazo de renovação também pré-definido, então, repetindo aqui para a gente passar para a página seguinte, conta garantida é lá um empréstimo em conta corrente, com um limite pré-definido, um prazo de renovação também pré-definido. Ele funciona sobre a modalidade do rotativo, ou seja, a cada pagamento abre-se novamente espaço para a tomada de mais crédito, e isso permite, então, atuar lá, sobretudo, aqui ele atuar, sobretudo, para condições emergenciais. Via de regra, é uma modalidade de crédito cara e que, portanto, obviamente, não deve ser aquela modalidade de crédito comum, né, para que obtenha-se aí qualquer tipo, né, de financiamento de médio e longo prazo e nem mesmo de empréstimo, né, para cobrir eventual problema de caixa que a firma ou a pessoa física tenha, né, em determinado momento.
Bom, pessoal, se a gente entendeu então, as principais formas de crédito, a gente precisa fazer uma revisão disso que nós falamos para a gente ter aí a consistência desses dados na nossa cabeça. Legal? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho aí a respeito da revisão desse tópico. Bom, pessoal, nós estamos falando aí, sobre os tipos de operação de crédito bancário. A primeira modalidade que nós vimos hoje foi um empréstimo, que é lá um contrato entre o cliente e a instituição financeira, pela qual ele recebe uma quantia que deverá ser devolvida ao banco em prazo determinado, acrescida de juros acertados. Os recursos obtidos no empréstimo não têm destinação específica. Outra modalidade é o financiamento, que é também um contrato, entre o cliente e a instituição financeira, porém, a diferença aqui, com destinação específica, como, por exemplo, a aquisição de veículo ou de bem imóvel. A financiadora, então, pode cobrar ou não juros sobre o valor financiado, de acordo com o valor e o tempo de pagamento, ou mesmo não realizar a cobrança do valor financiado em caso de financiamentos não reembolsáveis, das quais não será pago nem o principal e nem os juros. O desconto bancário é uma operação típica dos bancos, através do qual ela adianta créditos de terceiros para clientes, deduzindo-se os juros da operação mediante a cessão do crédito, que é feita através de endosso cambiário. Pelo menos teoricamente, parte-se do princípio de que todo crédito pode ser antecipado mediante cessão. A prática demonstra, contudo, que a operação de desconto é feita apenas em cima de títulos de crédito, que por sua vez representam uma soma líquida e certa e, portanto, de fácil recuperação ao banco. O banco antecipa para o cliente o valor dos ativos, deduzindo os juros, entregando o valor líquido, que normalmente é creditado em conta corrente. Assim, em vista dessas considerações, podemos conceituar o contrato de desconto bancário como um contrato pela qual o banco, deduzindo do montante antecipadamente os juros, comissões e despesas, creditam para o cliente o saldo, recebendo por endosso o título sacado contra terceiros com vencimento futuro. Vimos a antecipação, que consiste lá num negócio jurídico, bancário, onde o banco adianta ao seu cliente determinada soma em dinheiro em face de uma garantia real consistente em título, mercadorias ou direitos. Essa garantia pode se constituir em títulos como conhecimentos de depósitos, warrants, conhecimentos de transporte, títulos e valores mobiliários, ações, debêntures. A operação pode ocorrer quando o empresário necessita de capital imediato, pois os juros serão menores do que os oferecidos para desconto e a vantagem do banco é operar com recebíveis dados como garantia. Cédula de crédito bancário. A cédula de crédito bancário é um título de crédito emitido por pessoa física ou jurídica em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando uma promessa de pagamento em dinheiro decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade. A instituição credora deve integrar o sistema financeiro nacional, sendo admitida a emissão da cédula de crédito em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiro. Poderá ser emitida com ou sem garantia, real e fidejussória, cedularmente constituída. A garantia constituída será especificada na cédula de
de crédito bancário. Portanto, é título executivo, extrajudicial, representa dívida em dinheiro, certa, líquida, exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor, demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos de conta corrente. Na cédula de crédito bancário, poderão ser pactuados lá os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação, os critérios de atualização monetária ou de variação cambial, como permitido em lei. Os casos de ocorrência de mora e de incidência de multa e penalidade contratual, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida, os critérios de apuração e de ressarcimento pelo emitente ou pelo terceiro garantidor das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais e extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de 10% do valor devido. Quando for o caso, a modalidade de garantia da dívida, sua extensão e suas hipóteses de substituição de tal garantia, as obrigações a serem cumpridas pelo credor. A obrigação do credor de emitir extratos da conta corrente ou planilhas de cálculo da dívida ou de seu saldo devedor, de acordo com o critério estabelecido na própria cédula de crédito bancário. A cédula de crédito bancário, portanto, é representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente, será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente. Quais são os requisitos essenciais, pessoal? Vamos lembrar. A denominação de crédito de cédula de crédito bancário. A promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, de forma certa, líquida e exigível no seu vencimento. Ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado. A data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso do pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação ou os critérios para essa determinação. O nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem, a data e o lugar da sua emissão e a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação e de seus respectivos mandatários. Lembrando, a cédula de crédito bancário, pessoal, será transferível mediante o endosso em preto ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo a instituição financeira ou a entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na cédula. A cédula de crédito bancário poderá ser fidejussória ou real, e nesse último caso, constituída lá por um bem patrimonial de qualquer espécie, disponível e alienável, móvel ou imóvel, material ou imaterial, presente ou futuro, fungível ou infungível, consumível ou não, cuja titularidade pertença ao próprio emitente ou ao terceiro garantidor da obrigação principal. A validade e a eficácia da cédula de crédito bancário não dependem de registro, mas as garantias reais, por ela constituída, ficam sujeitas para valer contra terceiros após os registros e averbações previstos na legislação aplicável. Temos uma outra situação, que é a operação de capital de giro. Você lembra, nós falamos ainda há pouco,
O Hot Money é um empréstimo de curtíssimo prazo, normalmente por um dia ou no máximo 10 dias. É comum, pessoal, de forma a simplificar os procedimentos operacionais para clientes tradicionais desse produto, criar-se um contrato fixo de Hot, estabelecendo lá as regras do empréstimo e permitindo a transferência de recursos ao cliente a partir de um simples e-mail, telefonema ou fax, garantidos por uma nota promissória já devidamente assinada, evitando-se assim o fluxo corrido de papéis para cada operação. Além de ter a formação da sua taxa definida pelo CDI do dia da operação, acrescido lá do custo tributário que nós falávamos há pouco, tais como o PIS e o COFINS, né, sobre o faturamento da operação e outros que compõem o spread da operação. O Hot Money tem a vantagem de permitir uma rápida mudança de posição no caso de uma forte queda na taxa de juros, operação conhecida como seguro dos executivos financeiros contra o desemprego. A conta garantida, último tópico que nós vimos lá, é uma conta de empréstimo separada da conta corrente, com limite de crédito de utilização rotativa, destinado a suprir eventuais necessidades de capital de giro. Tem como beneficiário lá as pessoas jurídicas em geral, prazo e limite definido pela instituição financeira, conforme a capacidade de pagamento da empresa. Os encargos podem ser taxas pré ou pós-fixadas, CDI ou TR mais juros mensais, incidentes lá sobre os valores utilizados e respectivo prazo. Lembrando, para o cálculo dos juros devidos, as instituições financeiras somam os valores utilizados em determinado período, mês cheio ou 30 dias corridos, e sobre o somatório aplicam a taxa mensal de juros convertida para um dia. O IOF, Imposto de Operação Financeira, incidente sobre os prazos e valores utilizados, conforme a legislação em vigor. Nessa modalidade, o IOF somente é cobrado após a utilização do crédito e, para calcular o valor devido, as instituições financeiras somam os valores utilizados em um determinado período. Sobre o somatório, aplicam a alíquota de um dia. A taxa de abertura de crédito, cobrada pela instituição para cada contrato, conforme tabela de tarifas, e por solicitação do cliente, a instituição transfere o valor desejado até o limite contratado para a conta corrente. Forma de pagamento, pessoal. Os encargos, ao final de cada mês ou na data de aniversário do contrato, e o principal poderá ser amortizado total ou parcialmente a qualquer tempo durante a vigência do contrato, por solicitação à instituição financeira, que transferirá o valor solicitado para a amortização da conta corrente para a conta garantida. Quais são as garantias? Nota promissória com aval dos sócios ou de terceiros que possam apresentar algum bem, eventualmente a caução de título de crédito, como duplicata ou cheque predatado, alienação fiduciária ou hipoteca e outras a critério da instituição financeira. O percentual de garantia será definido por cada instituição. Legal? Bom, pessoal, com isso então a gente chega aí ao final dessa nossa primeira aula, analisando aí algumas modalidades de crédito. No nosso próximo encontro a gente vai continuar com essa temática, avançando um pouquinho mais no nosso conhecimento. Desejo a você um fortíssimo abraço, bons estudos e até lá! Clique lá.